Por um fio de cabelo, o Bitcoin se manteve acima da linha de tendência de alta no dia de ontem. Um deslize a mais, a gente perderia essa linha de tendência, trazendo uma queda bastante forte para o Bitcoin. Mas acho que essa, neste momento, neste exato momento, deve ser a menor das suas preocupações. Olha o cenário que a gente está vivendo. Talvez você não tenha parado para pensar ainda, mas veja bem, a União Europeia ontem cancelou o acordo comercial com os Estados Unidos. A Dinamarca disse para a Groenlândia se preparar para um ataque americano. No Brasil, 3 grandes bancos quebraram. A última vez que a gente viu isso daí foi no subprime de 2008, galera. Onde nasceu o Bitcoin. 3 grandes bancos e mais 2 instituições financeiras no Brasil quebradas, envolvidas em corrupção. Eu não sei como a moeda brasileira ainda não começou o colapso. A gente está muito longe de conseguir manter os gastos públicos. É a maior quantidade de impostos cobrados na história do Brasil. Nunca teve nada nem parecido. A gente não passou um pouco, assim, tipo, a gente quase que dobrou a quantidade de impostos cobrados nos últimos 4 anos. E mesmo assim, as estatais aqui brasileiras é prejuízo em cima de prejuízo o tempo inteiro, todas elas. Os Correios estão demorando meses para entregar uma mercadoria que antes entregavam em 2, 3 dias. E agora com essa quebradeira de banco e tanto escândalo envolvendo corrupção, galera, pensa bem, só no ano de 2025 foram 4 escândalos de corrupção bilionários, eu estou falando dos bilionários, totalizando 130 bilhões de reais roubados aqui no Brasil, em um único ano. Para você ter uma dimensão, eu fiz uns cálculos, daria para construir 8 hospitais a nível Albert Einstein em cada estado do Brasil com esse dinheiro. Vocês têm noção disso daí, cara? Isso não é pouca coisa. Imagina você vai para um hospital aqui no Brasil e não tem atendimento médico. Agora você imagina se você tivesse mais 4 opções dessas em cada estado. E aí a gente está falando de hospital de última geração. Então se preocupar com Bitcoin agora, eu acho que a preocupação com Bitcoin é eu preciso ter mais. E eu vou dar um exemplo para vocês, veja bem, não precisa acreditar em mim. Pesquise para vocês verem o quanto caiu a moeda do Irã em apenas uma semana. 95%. E agora a gente vai enterrar de vez aquela teoria de que Bitcoin não serve para ser negociado como pão na padaria. A gente vai acabar com essa teoria agora usando o Irã como exemplo. 95% de queda da moeda do Irã em apenas uma semana. Se você tinha 1 milhão, agora você tem 50 mil. O que aconteceu com os iranianos? Eles correram para se proteger para onde? Para o ouro. Eles fizeram fila nas lojas físicas para adquirir ouro para se proteger? Não teria como. Teria como se fosse pessoas interessadas em uma barganha, mas não é. É um desespero nacional. Pessoas de um país inteiro precisando imediatamente de proteção. Eles foram para a prata? Não daria tempo. As filas seriam quilométricas. Não daria conta de atender todo mundo. Qual que foi a alternativa mais rápida para os iranianos? Bitcoin. Em um cenário de colapso financeiro que é o que está próximo de acontecer aqui no Brasil. E a gente tem uma tensão geopolítica global assustadora numa possível crise financeira, num colapso financeiro a nível subprime. O Bitcoin vai se mostrar por que ele foi criado lá no subprime. A gente viu isso acontecer no Irã, só não enxerga agora quem não quer. Se tivermos um colapso financeiro, e é evidente que os Estados Unidos entrarão em um colapso financeiro, por isso os Estados Unidos atacando Venezuela, por isso os Estados Unidos querendo Groenlândia, por isso que o Donald Trump está se espalhando como tentáculos para evitar o colapso financeiro americano. Se a gente tiver um colapso financeiro americano, o mundo inteiro vai correr para aquilo que tem como te proteger mais rapidamente, que vai ser o Bitcoin. E foi exatamente para isso que o Bitcoin foi fundado em 2009. A ideia surgiu em 2008, o Bitcoin foi lançado em 2009 por Satoshi Nakamoto, exatamente por conta da crise do subprime. Está lá no primeiro bloco minerado, a capa do Financial Times, mostrando que o banco ganhou dinheiro estatal, dinheiro da população para não quebrar.
O que já está acontecendo aqui no Brasil, nos últimos 3 meses, 3 grandes bancos quebraram. Tem aquele fundo que protege as pessoas. Aquele fundo é dinheiro estatal, meu Deus do céu. Aquele fundo é dinheiro do povo. Que vai ir para proteger, que vai pagar agora as dívidas do Banco Master. Que vai pagar as dívidas do Will. Até 250 mil por investidor. Isso é fundo do dinheiro do povo. Isso não é dinheiro deles. Não é dinheiro... Se fosse dinheiro deles, o banco não tinha quebrado, pô. É dinheiro seu. Foi para isso que Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin. Então não ter Bitcoin agora é a mesma coisa que você, cara, entrar numa batalha sem nada. Com um estilingue, é a mesma coisa. O cenário é muito preocupante. A gente tem uma iminência de colapso global. Não sou só eu que estou falando. Vários especialistas, inclusive o cara que acertou a queda do subprime, está falando que não tem condições dos Estados Unidos se sustentar nessa jogada aí. Ele vai ter que dobrar a aposta. Eu acredito que os Estados Unidos têm estocado o Bitcoin justamente para isso. Vai ser a única coisa que vai servir como proteção. O ouro, na sequência, posteriormente, ele vai te servir como proteção. A hora que tiver tudo funcionando, a hora que o caos passou, então gradualmente as pessoas podem ir numa loja física e adquirir ouro. Mas de imediato, o que vai salvar vai ser o mundo cripto. Porque é aquilo que você, sem sair de casa, consegue proteger aquilo que você criou. É rápido, fácil e qualquer um consegue fazer por um aplicativo. É a única coisa que vai conseguir proteger uma nação de um colapso financeiro, assim como aconteceu em Nepal, assim como aconteceu no Irã, assim como aconteceu na Argentina alguns anos atrás. A única coisa que tem condições hoje de proteger a galera de não entrar nessa fria é o Bitcoin. Não existe outra, pode ter certeza. Então ter Bitcoin hoje é no mínimo estar preparado antes que o evento aconteça. Correções, aconteceu ontem, né? O ouro derreteu, o Donald Trump foi lá e disse que, olha, vou retirar as tarifazinhas da União Europeia, depois que a União Europeia cancelou o acordo com ele, né? Vou tirar, tá bom, vou tirar. Bum, o ouro, bum, subiu de novo. Essas movimentações aconteceram não só no ouro, aconteceu na prata, aconteceu no DXY, aconteceu no Bitcoin, aconteceu em todo o mercado financeiro, aconteceu essa movimentação. Então, movimentações de alta e baixa vão acontecer. Agora, se você quer realmente saber o quanto que o Bitcoin vai te proteger, pega a moeda do Irã e coloca pareada com o Bitcoin para você ver. Simples assim, tá bom? Vamos falar de mercado? Bom, a gente acertou, para a galera que teima comigo e vive aqui tentando me desmerecer. Engraçado que na semana passada, quando estávamos subindo até 97, eu falei que o Bitcoin subiria entre 97 e 100 mil dólares e falei que seria um ponto interessante fazer parcial. Todo mundo duvidou. Aí chegou. Aí fizemos parcial. Eu falei, chegou. Aí todo mundo não, mas os críticos. Vai continuar subindo, tu fez errado, não sei o que, começou a cair. Aí se calam de novo. Quando eu falei que eu fiz parcial em 97, que eu entraria de novo em 89, todo mundo criticou. Estamos nessa região de 89. E não aparece ninguém dos críticos para falar nada. Ou seja, é um acerto atrás do outro, Quem vem acompanhando meu canal nos últimos um mês, a gente acertou cada passo que o BTC deu. Não era a intenção, nunca foi a intenção. A intenção é sempre pegar mais barato e vender mais caro. Mas às vezes a gente consegue fazer essas proezas. Mas a galera que critica não tem a humildade de vir aqui e dizer, porra, cara, tu acertou e eu estava enganado, né? Mas você que está chegando agora, eu tenho certeza que você vai enxergar isso com outro aspecto. Então, aproveite e se inscreva nesse canal e ative o sino de notificação para você ser sempre bem informado com relação às nuances do mercado cripto. Bom, real devolveu um pouco, né? Tinha subido ali para 5,5, chegou um pouquinho mais, aí 5,60, agora devolvendo um pouco. Aqui, como vocês podem ver, DXY na movimentação de ontem, né? Gráfico de 1 hora. A gente consegue ver o ouro, mesma coisa, movimentação de ontem, né? Já está se estabelecendo de novo. E a gente consegue ver aqui a prata um pouco mais forte do que o ouro, apontando baixo agora a prata aí, mas eu acho que no futuro a prata vai continuar subindo. Tá? Eu acredito que a prata possa chegar a 600 onças Troy por unidade. Inclusive, mais uma vez eu reforço aqui,
Você consegue adquirir prata de maneira descentralizada, que é muito importante. Se acontecer o que eu acho que vai acontecer aqui no Brasil, você vai implorar por ter feito descentralização do teu projeto cripto. As corretoras centralizadas, você vai se incomodar muito. Eu não posso dizer o porquê, mas você vai se incomodar muito com isso, muito, muito. No futuro você vai se arrepender por estar em corretora centralizada, tá? Se você tem uma corretora centralizada, é melhor você ter uma outra opção, tá? Prata, eu recomendo que você adquira em corretora descentralizada, porque se a prata for para $600 por unidade de onça Troy, você vai querer anonimato, tá bom? Eu procurei e demorei muito para achar, agora achei uma corretora que tenha descentralização, que você não precisa fazer verificação de KYC. Essa corretora é bem ranqueada, está na posição 26 do CoinMarketCap, e tem confiança total do CoinMarketCap, então parece ser bem confiável, tá? Eu já fui lá e já estou fazendo meus aportes lá, eu vou deixar o link aí na descrição caso você queira. Vamos dando continuidade aqui. Então, prata eu acho que sobe mais, tá, galera? Vamos ver aqui como é que está o cenário para o BTC. Foi o que a gente falou, tá aqui. Tinha falado ontem, né? Inclusive tinha colocado isso aqui como ponto de entrada e aqui como stop. Aí, né? Olha aí. Olha que eu passei o tempo todo avisando vocês, ó, que a gente desceria, a gente chegaria em 97 e desceria para 89, tá vendo? E reforço aqui o que eu venho dizendo há meses. Não podemos perder essa linha vermelha. Se a gente consolidar, se a gente começar a criar estrutura aqui embaixo, por enquanto ainda tem só as sombras que sobrou de ontem ali, né? A gente vai fazer a mesma coisa que fizemos em 2022, tá? Aí a gente oficializa o bear market, tá bom? Questão de bear market começa com uma queda forte, daí a gente começa uma acumulação ascendente, topos e fundos mais altos e depois uma outra queda forte. Depois começa a mesma estrutura de novo, depois uma outra queda forte. Assim se leva o bear market. Vocês conseguem ver isso, não precisa acreditar em mim. Vamos lá pegar 2022, rapidinho aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui é 2022, ó. E olha como é que foi, ó. Tá? Bear market 2022, tá bom? A gente não pode perder essa primeira linha de tendência aqui. Se a gente fizer esse primeiro, a gente perder esse primeiro degrau, então a gente vai descer esse escada abaixo aí, tá? Gradualmente vamos descer esse escada abaixo. Estamos agora no primeiro degrau. Eu espero que a gente não perca. Se a gente subir aqui, tem chance da gente superar, fazer topo histórico e blá blá blá, aquela coisa toda. Se a gente não subir, cara, vai ficar feio se a gente descer aqui. Se a gente descer para 81, vai ter suporte. Suponhamos que perdemos aqui. Aqui em 81 tem suporte, que é essa linha de tendência, tá? Vai ser um pullback, a gente chama de pullback. Esse pullback tende a subir de novo aqui para a faixa de 90. E aí depois, galera, é aquela queda gigantesca, tá? Então, tomara que isso não aconteça. Tá bom? Por enquanto, o que eu acho, tá? Eu acho que aqui tem um bom ponto de entrada. Tomara que eu esteja certo. Tomara que eu esteja certo. Mas eu acho que aqui tem um bom ponto de entrada. Tem um suporte bom, está sendo testado. Estamos sobrevendidos no 4 horas. Vocês conseguem ver lá o índice de força relativa lá embaixo, lá está sobrevendido. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Vamos buscar agora a divergência. Tinha uma divergência ontem, né? Eu até cheguei a mencionar isso, né? O preço fazendo fundos mais baixos e aqui no índice de força relativa isso não aconteceu, né? Então a divergência bullish que acabou entregando, e ela continua válida ainda, essa divergência bullish, né? Continua válida. Então eu acho, inclusive falei ontem para a galera, que o objetivo hoje é alcançar essa região aqui, tá? Aonde daria para fazer saída quem conseguiu pegar lá embaixo. Bom, a gente conseguiu. Você também poderia ter conseguido. Se você estivesse dentro da sala, certeza você tinha conseguido. Mais uma vez eu vou te fazer o convite, vem para a sala, até o link na descrição. Certo? Vamos agora fazer a nossa saída ali em 92. Acompanha aí, depois você me diz se eu errei ou se eu acertei. Obrigado pela atenção, tamo junto aí. Foco no que está acontecendo lá fora e nos bastidores aqui do Brasil. Foco no Bitcoin. Mas você vai implorar por ter tido esse foco antes.